Demoramos, mas estamos de volta com as nossas análises do The Chosen episódio por episódio, onde a gente comenta um pouco sobre as escolhas teológicas que são feitas, elementos de reconstrução que são colocados ali e trazemos também a mensagem dos episódios. A gente sempre traz uma mensagem, né? Um mundo cópia, esse programa que vocês estão acostumados já aqui no nosso canal, onde a gente analisa e conversa um pouco sobre o episódio, fazendo um devocional, basicamente, em cima do texto. Mas eu quero poder comentar os pontos polêmicos do The Chosen também. Então não esquece os seus comentários. Iago, nesse episódio, comenta tal coisa, comenta tal decisão, comenta isso. Traga as suas dúvidas sobre The Chosen. Eu quero poder, a partir dos comentários de vocês, responder às decisões que são feitas. The Chosen é uma peça de ficção baseada no Novo Testamento. Então, certamente, há escolhas que são passíveis de crítica e de análise. Eu quero que vocês me ajudem justamente nisso aqui nos comentários. Foi depois que eu fiz a análise teológica do primeiro episódio, por exemplo, que vocês levantaram a questão se Maria Madalena era prostituta ou não, e eu fiz um vídeo inteiro respondendo essa questão. Quero poder lidar com mais perguntas de vocês. Tem uma particular que tem voltado muito, a gente deve tocar nesse assunto a qualquer momento. No episódio de hoje, nós vamos olhar para o chamado de Simão Pedro, o início da obra de Jesus no coração de Mateus e o encontro de Nicodemos com João Batista. O que une tudo isso? A nossa vontade de seguir as coisas do nosso próprio jeito e um Deus que nos submete a sua soberania e autoridade. No último vídeo que a gente comentou sobre o encontro de Jesus com as criancinhas. Um episódio que nos dá a expectativa de ver Jesus recrutando os seus discípulos e saber como é que ele faria isso. No entanto, não é isso que acontece de imediato, o que assemelha muito com a vida real. A gente espera que Deus haja de uma forma, mas no decorrer dos eventos que a gente vivencia, as coisas tomam rumos diferentes. Deus, em sua soberania, guia a história do mundo de formas que muitas vezes nossas expectativas são quebradas. No entanto, ele tem o mundo em suas mãos. Ele guia a vida de todas as pessoas da Terra e nada foge do seu propósito. E é isso que a gente encontra no episódio 4 da primeira temporada de The Chosen, onde mostra como cada coisa está no controle de Deus, mesmo que as nossas expectativas sejam quebradas, ele guia tudo de forma que no final seja glorificado e desenvolva o seu plano perfeito. O quarto episódio dá continuidade à relação turbulenta entre Simão e os romanos. É noite e Simão está guiando um barco de soldados para cumprir o seu acordo de entregar outros judeus que estavam pescando no sábado. Nessa busca, Simão avista uma rede de pesca e, quando averigua, percebe a letra Zain em hebraico, o que seria o equivalente ao nosso Z, o que indicaria que aquela rede pertence a Zebedeu e os seus filhos, Tiago e João. Em dúvida sobre qual caminho tomar, porque não queria entregar seus amigos, mas tinha medo dos romanos, Simão Pedro decide guiar um barco por uma rota que os faria bater em um banco de areia, danificando o barco e impedindo que ele progredisse na busca. Simão Pedro chegou até ali porque acumulou dívidas de impostos contra Roma. Mesmo que essa história não seja canônica, não está em nenhum lugar da escritura, a gente pode ver o impacto das decisões que nós tomamos ao longo da vida, visto que até aqui Simão é representado como alguém impulsivo e talvez suas dívidas com Roma não sejam simplesmente por causa das taxas abusivas e da sonegação dos publicanos. Pode haver uma série de outras más decisões associadas a isso que levaram Simão a estar naquela situação financeira. Ele decidiu fazer um acordo com os romanos para livrar a própria pele e a pele da sua família e se viu numa encruzilhada em que novamente sua vida estava em perigo e ele tinha que tomar decisões novamente. Ele teve que escolher entre entregar os amigos ou arriscar a própria vida ao fazer os romanos encalharem. De fato, as nossas decisões não impactam somente a nós mesmos. Aqueles que são próximos são afetados por elas. Uma má decisão, um jeitinho brasileiro, uma mentira contada que é descoberta pode trazer mal para aqueles que estão à nossa volta. Por isso, as decisões que nós tomamos precisam ser guiados por aquilo que a Escritura chama de sabedoria. Isso não impede que as circunstâncias ruins possam acontecer, afinal a gente está em um mundo de pecado, mas a chance do mal vir sobre nós sempre diminui quando a gente tem uma boa sabedoria. A seguir, no episódio, já em terra firme, o centurião ameaça Simão Pedro com uma espada e corta a sua orelha. Aqui nós temos uma boa jogada do roteiro para conectar essa parte da série, que não é canônica, com aquilo que de fato é, pois isso vira um foreshadowing, como a gente chama, um prenúncio, uma motivação pro ato de Simão contra o servo do sumo sacerdote quando eles vêm capturar Jesus. Diante de uma situação dessa, obviamente Simão se desespera e junto com seu irmão André vai falar com Zebedeu e os seus filhos. Ele lhes conta do seu acordo com os romanos e o que o levou a fazer aquilo. E então pede ajuda a eles através de um plano que ele tem, mostrando a eles a marca da rede que ele havia visto. Simão lhes fala que os romanos devem estar à procura deles e eles deveriam tomar cuidado. Zebedeu e os filhos rejeitam a ideia de Simão e o deixam sozinho com André. Isso é mais uma forma de construir o personagem aqui. Poderiam ter mostrado Simão orando e clamando a Deus por ajuda, mostrando que ele confiava no Senhor. Poderiam ter mostrado Simão caminhando sozinho até sua casa, por ruas escuras, de cabeça baixa, para mostrar que ele se sentia só e talvez arrependido. Podiam mostrá-lo falando com Deus e até perguntando: Senhor,
onde estás?", para mostrar uma sensação de abandono. No entanto, os roteiristas decidem mostrá-lo conversando com Zebedeu e os filhos, o que mostra, por um lado, que é uma característica do personagem aqui tentar resolver as coisas sozinhos, tentar encontrar jeitinhos para resolver suas próprias confusões, uma característica que é reforçada quando Eden, a personagem fictícia que representa, que é a esposa de Simão, que de fato existiu, mas nós não sabemos muito sobre ela, fala que ele tenta fazer tudo sozinho, que não mais respeita o Senhor ao pescar no sábado, que não tem mais buscado a Deus e que esse é o motivo dele estar encurralado. Nessa conversa, nós vemos o caráter de gambiarra de Simão. Você conhece, gente, tem caráter de gambiarra. Quando Eden cita que ele desonrava a Deus ao pescar no sábado, e ele cita o famoso Pequash Nefesh, que, segundo ele, permitia que eles quebrassem o mandamento se houvesse uma vida em jogo. O Pequash Nefesh significa salvar ou cuidar de uma vida. É um princípio judaico em que a preservação da vida humana substitui qualquer outra regra da Torá. O que Simão faz aqui nada mais é do que dar mais um do seu jeitinho. Assim como havia aqueles que usavam o princípio da Corban para não ajudar os pais em necessidade, Simão usou esse princípio para benefício próprio. Ele queria uma brecha na lei para continuar fazendo as coisas da forma como ele queria fazer. Porém, não havia justificativa, porque foi ele quem se colocou nessa situação. O Pequash Nefesh não tem precedentes para ser aplicado a Simão aqui. A hipocrisia e o egoísmo de Simão é tamanhos que ele esquece até mesmo da sua sogra, que realmente estava com a vida em jogo. Quando ele chega em casa, Eden e seus irmãos estão conversando e logo Simão descobre que era por causa da mãe de Eden, que estava muito mal e eles precisavam cuidar dela. Simão se recusa, porque já estava dando o máximo de si para salvar a si e a Eden. A inclusão de mais uma pessoa seria absurdo. E é a partir daí que ele e sua esposa começam a brigar. Ele mostra o quanto estava diante de Deus, seguindo apenas os seus próprios princípios. Ele quer aplicar Pequash Nefesh para si, mas não para sua sogra que estava muito doente. De forma análoga, nós podemos encontrar brechas tanto na lei dos homens quanto na lei de Deus para respaldar os nossos próprios jeitinhos. Como Simão, nós nos colocamos em situações complicadas ou mesmo as circunstâncias ao nosso redor ficam difíceis e nós tentamos dar o nosso jeitinho em vez de confiar no Senhor. Também como Simão, nós rejeitamos os conselhos e as exortações daqueles que querem nos tirar de situações ruins. Nós preferimos fazer do nosso modo. E quando não esquecemos de Deus, semelhantemente a João, ou Deus passa a ser somente o subterfúgio, o meio, um gênio da lâmpada para obter o que desejamos. Assim como Simão, podemos responder em voz alta ou apenas para nós mesmos: fé não trará peixe para essa mesa. Ou então ter uma fé ansiosa, uma fé que não espera, uma fé que pede, mas continua confiando na própria força. Depois da discussão com Eden, Simão sai para a área externa da sua casa para preparar as redes para mais uma pesca, quando André surge empolgado e sem ar de tanto correr para falar desse tal de Messias. Mas Simão não dá atenção nenhuma. André insiste dizendo: eu vi o Messias hoje, o homem pelo qual todos nós, inclusive você, temos orado por todas as nossas vidas. Você não se importa? E mesmo assim, Simão não liga. O curioso é que Simão acabou de citar um princípio da lei, mas quando seu irmão chega para lhe falar do Messias, aquele que está acima da lei, ele não dá a mínima. Simão conhece a lei. Ele pode ter memorizado vários versículos como judeu. Ele ainda pode saber de cor o Pentateuco. Mas ele demonstra não ter fé alguma, não vive conforme Deus se agrada. Simão mostra desesperança quando diz que queimou todas as pontes, mas André insiste, demonstrando fé, dizendo: não importa, os romanos não importam, se o Messias chegou, qualquer coisa é possível, você não vê? Essa é uma verdade, uma convicção que deve nos guiar. A fé precisa encontrar sua âncora em Cristo, senão nós seremos tomados pela desesperança e nós queimaremos todas as pontes. Nós teremos teologia, mas não teremos o Messias. Simão parte para pescar, deixando André para trás, que percebe a presença de Mateus, que fora mandado por Quintus para vigiar Simão. No breve encontro que Mateus tem com Simão, depois de ter sido visto por André, Mateus lhe aconselha a se entregar porque seria menor dos males. Mateus diz que o que ele estava tentando fazer era impossível, isso é, humanamente impossível. O personagem de Mateus, sob a premissa de ser um cobrador de impostos, é retratado como alguém racional ao extremo, alguém que vê o que está em volta e responde de forma extremamente analítica, que passa por um minucioso estudo das probabilidades e das condições. Mateus, o publicano, faz parte do segundo núcleo desse episódio. Ele é convocado por Quintus, o pretor, para seguir Simão. Esse também é um encontro bem interessante. Quando Mateus está na presença de Quintus, Quintus comenta: vocês adoram o mesmo Deus e ainda assim estão divididos. Dizem que os romanos dominam os outros povos, mas descobri um segredo. Vocês querem ser dominados. Vocês querem uma desculpa para reclamar. Faz parte da sua natureza. Acertadamente,
Quintus percebe a desunião dos judeus. Ao longo do Antigo Testamento nós vemos isso várias vezes. O povo abandonando a Deus, tribos guerreando entre si, o reino dividido, o reino do norte contra o reino do sul, uma série de comportamentos advindos do pecado. A crítica de Quintus é pertinente porque é como se ele dissesse: nós temos vários deuses e não somos divididos como vocês que dizem ter um Deus só. Vocês seguem ao único Deus, mas não a unidade. Que Deus é esse? O pecado faz isso. Além da desunião, ele traz toda uma série de comportamentos que testemunham contra o nosso Senhor. Os judeus se diziam ser o povo de Deus, mas estavam todos desunidos, e isso também é uma crítica velada ao próprio Mateus. Ele, sendo judeu, não estava unido ao seu povo, mas era justamente visto como cão e traidor, porque era cobrador de impostos para Roma, que dominava e explorava o seu povo. O personagem de Mateus é muito racional. Nesse episódio, nós vemos que ele está atento para aquilo que Simão estava tentando fazer e constata que é impossível. Por impossível, ele quer dizer humanamente impossível, debaixo de seus cálculos meramente intelectuais. Como judeu, Mateus também devia conhecer a Torá e tudo o que Deus fez no Antigo Testamento. Mas agora ele é retratado como o homem do dinheiro, racional e prático. Ele sabe que não há impossível para Jeová, mas ele também parece ter abandonado a sua fé, como Simão. Ele e Simão precisam conhecer as limitações humanas. Simão tem que reconhecer suas limitações, Mateus tem que reconhecer que Deus não tem limitações, e aqui a gente percebe como as histórias desses dois futuros discípulos vão se juntando. Quando sai para pescar, Simão entra no mar sozinho, e é seguido por Mateus, que fica à beira da praia, acompanhando com o seu cachorro. Tem algo importante aqui. Simão está completamente sozinho. Mateus pelo menos tem um animal de companhia, sendo ele próprio considerado um animal, um cão. Simão passa a noite tentando pescar alguma coisa, mas sem sucesso. Ele chega a desdenhar e se volta contra Deus. Esse é o Deus a quem servi tão fielmente a vida toda? Você é o Deus a quem eu devo agradecer? Se não soubesse direito, eu poderia dizer que você gosta de nos arrastar como cabras e não consegue decidir se somos os escolhidos ou não. Amanhece, e sem sucesso, Simão se prepara para voltar e encarar os romanos. Então, André, Zebedeu e seus filhos chegam para ajudá-lo. Mais uma vez, André insiste em fazer o irmão lembrar do Messias, e ele responde: não precisamos de um cordeiro, precisamos de peixe. Mas como já aprendemos quando éramos crianças na escola dominical, jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Depois que todos eles também não conseguem, voltam para a beira da praia e eles avistam um grupo de pessoas que a priori pensam ser os romanos, prontos para levar Simão, mas se tratava de Jesus ensinando aos seus discípulos. Quando se aproximam, André o reconhece e mostra para Simão que esse era o homem, o Messias, o que Simão ignora. Simão continua arrumando as coisas para o desembarque. Estava ali, diante dele, o cordeiro, que ele precisava muito mais do que os peixes. Mas ele não tinha percebido isso, porque muitas vezes nas nossas necessidades, nós somos cegos para a nossa verdadeira necessidade. Quando falta aquilo que a gente julga tão importante, a gente ignora aquilo que coloca as importâncias em perspectiva. Então, Jesus pede para subir no barco, para que ele pudesse ser melhor ouvido pela multidão. Aqui há um detalhe interessante. Quando Jesus sobe no barco, nós percebemos que o olhar de Simão está no mesmo nível que o olhar de Jesus. Põe na tela aí, Tuller, para o pessoal ver. Por meio desse recurso cinematográfico, o diretor nos mostra que Simão o vê como igual. Para Simão, até então, aquele homem era apenas mais um homem. Jesus pede que Simão e os outros pescadores fiquem e ouçam, especialmente Simão. Então Jesus conclui seu discurso à plateia utilizando o contexto em que ele estava. Ele usa a ilustração da rede de pesca para dizer que seus discípulos devem ser como pescadores, que jogam redes para que muitos sejam reunidos, e depois ele próprio separaria os peixes bons dos ruins. As pessoas que estão ali, em sua maioria, se dispersam. Somente Madalena, Tiago menor e Tadeu ficam. Jesus desce do barco, pede para Simão jogar a rede, e o resultado, apesar da relutância de Simão, é a famosa pesca maravilhosa, onde a rede se enche de vários peixes enormes. De fato, eles não estavam nem em alto mar, onde seria mais natural haver peixe, mas na beira da praia, e ainda estava de dia. Geralmente os peixes são pegos à noite, e é tanto peixe que o barco quase vira. Simão fica assombrado, fica maravilhado diante daquele milagre, desce do barco, e então se olhar para Jesus não está mais no mesmo nível. Ainda em pé, se olhar para Jesus é de baixo para cima, uma forma de mostrar que diante dele estava alguém que ele reconhecia como uma autoridade, alguém maior do que ele. Mas Jesus não. O olhar de Jesus ainda parece olhar no mesmo nível. Jesus, o Deus encarnado, não usa como prerrogativa ser Deus para se colocar acima dos outros. Na sua humilhação por meio da encarnação, ele se faz semelhante aos homens. Então Simão se prostra e se arrepende dos seus pecados. Se aparta de mim, eu sou pecador. Jesus novamente se coloca no mesmo nível de Simão, assim como fez com as criancinhas no episódio anterior, e diz: siga-me. Irresistivelmente, Simão o segue. E Jesus também chama Tiago, chama João, os Boanerges, os filhos do trovão, o que é elencado ali por Zebedeu. Eles titubeiam preocupados com a mãe, o que a mãe vai dizer se eles não aparecerem para o jantar, mas o pai responde com alegria que eles foram chamados pelo homem pelo qual eles oraram a vida inteira. Não faz sentido perguntar o que é que vai acontecer se eles não aparecerem para o jantar. Jesus tem prioridade sobre tudo
e eles o seguem, eles partem e Zebedeu fica para arrumar os barcos e levar os peixes. Mateus constata que o que acabara de acontecer era simplesmente impossível. Por meio desse milagre, Jesus desfez a descrença de Simão. Ele foi amoroso, porque Simão passou o episódio inteiro ignorando a Deus e ainda disse coisas ofensivas contra ele. E Simão sabia disso. Ele foi pego no flagra pelo próprio Deus e mesmo assim, Jesus foi amoroso e perdoador. Não somente isso, mas o chamou para ser um pescador de homens para ele. Esse é o poder do Messias. Ele quebra as nossas descrenças, ele joga fora a nossa desesperança, ele restaura a nossa fé, ele tem o poder do impossível. Muito mais do que trazer peixes enormes no raso, traz pecadores à salvação. Mateus, no entanto, não estava no momento dele ainda, mas certamente aquilo foi mais uma marca de Cristo na vida dele, porque a nossa salvação pode ser como a de Simão, poderosa, intensa, imediata, mas também pode ser como a de Mateus, a qual Deus vai deixando marcas suaves por meio da história. Uma pregação, um louvor ouvido, uma situação inesperada, até que definitivamente ela se revela em poder no meio de sua palavra. Mas ainda temos que falar de outro personagem, Nicodemos, o terceiro núcleo desse episódio. Nicodemos já estava com algumas questões sobre a tradição dos fariseus e ouve falar sobre João Batista por meio de um outro fariseu. Ele toma conhecimento que esse homem estava realizando um batismo para arrependimento e uma longa fila de pessoas ia a seu encontro. O fariseu, revoltado porque João Batista estava chamando as pessoas de cobras, insta Nicodemos para que algo fosse feito. No entanto, Nicodemos, diferente do fariseu, não se deixa ofender por João Batista, porque foi chamado de cobra, o que é que seja. E João Batista quer saber mais daquela pregação. A pregação era violenta, era revolucionária. O fariseu relata que João Batista disse que os coletores de impostos e soldados não deveriam coletar mais do que eles eram de direito e disse aos plebeus para compartilharem comidas e roupas. Ou seja, arrependimento e vida de justiça. Nicodemos está convicto de que não precisa conhecer esse homem. E mais à frente no episódio, quando toma conhecimento que João Batista foi preso, ele vai visitá-lo na prisão. Chegando até lá, Nicodemos surge da luz e João Batista está encolhido na escuridão. Ele parece um rato, coitado. Mesmo quando a porta é aberta, a luz não toca João Batista. É como se Nicodemos fosse o portador da luz, da verdade, mas que entra nas trevas para saber o que há ali. A ironia é que João Batista falaria sobre a luz do mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado de todos. Mas isso é o tema do próximo episódio. Se você quiser assistir mais vídeos sobre The Chosen, não deixe de se inscrever no canal e assinar as notificações para ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. Temos vídeos toda segunda, quarta e sexta, sempre às 10 horas da manhã. Um cheiro no seu cangote e até a próxima.